Olá, povo entrando. Sejam bem-vindos hoje para o nosso Papo Magia. Gente, a nossa live de hoje surgiu por conta de um monte de pergunta que eu recebi quando eu fui falar de energia, do universo. Se existia esse negócio de alguém sugar a sua energia, atrapalhar seus planos. Sabe aquela pessoa invejosa? Porque todo mundo tem uma amiga invejosa, né? É mais mulher, né? Mulher que tem esses mimimi. Não que homem não tenha, mas é uma coisa de mulher. E aí, é invejosa, fica naquela coisa de não sei se você deveria, não sei se dá certo. Sabe aquela história de que se eu contar pra alguém, nego vai botar areia? Então, tudo isso vieram aí uma enxurrada de pergunta pra mim. Fala isso, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que lá. Sempre tem também aquela amiga que tem, né, a pessoa que tem aquela vadia desocupada na vida, que não tem o que fazer e fica lá querendo agorar você. E também tem as outras pessoas que me escreveram falando que são sensitivas, que entram em algum lugar, e aí tem, né, entrei num lugar, o lugar é pesado, aí já faz até aquela cara, né, de Chico Xavier, aquela cara de médium, sabe, pesado. Aí tem gente que vira os olhos, incorpora, baba, e tem de tudo. Então hoje a gente vai explicar como é que funciona esta bagaça de troca de energia com as pessoas. Porque com o universo a gente já entendeu como é que funciona. É assim, meu anjo. Você manda e ele te dá. Agora, se você não sabe o que você quer, ele também não vai te dar nada. Agora, como é que funciona isso com pessoas? Vamos lá. A primeira resposta que eu posso dar para essa pergunta é uma resposta, como todo mundo já sabe, dúbia. Sim e não. Então, isso existe? Pessoas sugam sua energia, né? Atrapalham sua vida? Sim e não. E eu vou começar, lógico, com o não, né? Vamos explicar o não, porque o não é simplesmente uma questão física. Então, se você não gostar, meu anjo, você tem duas alternativas, tá? Bem, uma, aceita que dói menos. Duas, você morre e dá na cara de Lavoisier, que tá no céu em algum lugar, fazendo alguma coisa. Porque o que Lavoisier falou pra gente? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E da onde eu tô tirando esse conhecimento para falar aqui para vocês, tá? Trabalhando na psicologia junguiana, que todo mundo sabe aqui que é a minha praia, né? Jung trocou várias cartas, tá? Com Max Planck, que é o pai da física quântica, para poder explicar também essa questão, porque você recebe, eu também recebo aqui no consultório várias pessoas onde o problema delas são outras pessoas. Então, vamos começar. Bem, primeiro Lavoisier falou pra gente essa célebre frase que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E Planck, que é o físico quântico, junto com Jung, perceberam que o universo, para poder existir e manter tudo que existe, tem que dar para todo mundo um quanto de energia igual. E essas pessoas, né, essas criaturas que têm esse quanto de energia igual, se elas trocam energia, elas perdem energia. Então, se eu falo pra você que uma pessoa pode sugar a energia de outra, ou eu tô na saga do Crepúsculo, entendeu? E aí daqui a pouco vai aparecer um fantasma brilhante, né, um vampiro brilhante aqui do meu lado, ou eu tenho que pegar a Lavoisier e falar, meu anjo, senta aqui que temos um problema. Por quê? Se uma pessoa pode sugar a minha energia, significa que se ela sugar eu vou ficar sem. E se eu ficar sem, que raio serei eu? Eu irei desaparecer? Eu irei virar purpurina? O que acontecerá com a minha pessoa? Eu irei morrer? Então, isso não pode acontecer. A pessoa não pode sugar a energia da outra. Isso não existe, porque senão o universo também não consegue manter tudo em equilíbrio. E a gente está falando do conceito da física quântica de sincronicidade. Então, não pode acontecer esta bagaça. Se alguém sugar a tua energia, entendeu? Assim, é uma outra coisa que não uma energia que está sendo sugada. É igual doar energia, né? O povo adora um reiki, né? Um negócio do sal grosso, sei lá o que o povo faz, né? Gente, o sal não te dá energia. A pessoa quando te aperta o reiki, jorei, passe, macumba, sacode você, não tem, a energia não sai de mim e vai para você. Se ela sair de mim e para você, eu fico sem. Porque eu tenho que pegar de algum lugar, porque o sistema é fechado. Então, o que acontece? É uma lei
física que você fazia quando você era uma pequena criança, certo? E você tinha um pequeno retardo mental, porque todo mundo que passou pela infância, meu amor, tem um momento que tem um pacto com Satanás, e era esse momento seu, aonde você ia pra televisão só pra fazer uma única coisa: ligar e desligar e ficar botando o seu pelinho na televisão, sabe? Aí aquela criança vê aquele pelinho levantando e fala: mãe, olha, meu pelo levanta. Aí, né, e aquela coisa toda. E aí você descobre uma coisa chamada indução magnética. O que é indução magnética? Indução magnética é quando você, a palavra já fala, gente, induz. Quer ver como é que isso acontece? Acabei de ver Candice aí, ó, beijo pra Candice, né, minha amiga, olha só, a Candice é uma ótima indutora, meu bem. Você, quando a gente tava lá em Cape Town, foi eu ficar do lado dela um dia que eu subi caverna, né, subi pedra, escalei, nadei com tubarão, surfei, fiz tudo que eu não fiz uma vida inteira, entendeu? Porque essa mulher é um furacão, ela te motiva. Isso é indução. Quando eu tenho uma pessoa perturbada do meu lado, se eu souber como é que eu manifesto a energia da indução, essa pessoa calma. E é o que eu muitas vezes faço no meu consultório. A pessoa entra aqui, parece que ela tá louca, e eu só fico olhando, a pessoa falando, daqui a pouco você vai, entra lá dentro da pessoa, né? Você dá o que chamam de passe, certo? O que você chama de, enfim, né, o reiki, essa troca de energia. Mas é indução, gente. Não sai nada de mim, eu não saio daqui cansada, morta, esbaforida, e não sai nada do outro, tá? Agora, essa sensação que a gente tem de ser sugado, de ser, de ficar cansado, de ficar com fome, por exemplo, quando a gente, sei lá, faz alguma coisa com alguém, ou tá com aquela pessoa chata, porque sempre tem aquela pessoa na sua vida que, se você extraditasse ela para Plutão, você ia fazer um favor para a humanidade, entendeu? E esta pessoa chata é aquela pessoa que, quando você é obrigado a ficar com ela, você já coloca aqui a carapuça do ranço, sabe? Você já vai, né? Porque vai encontrar a pessoa. E é verdade. E você sai de lá cansado. Mas não houve vampirização de energia, nada disso, tá, gente? Isso é a saga do Crepúsculo. Você vai ver isso aonde? No cinema, com uma pipoquinha, com quem? Com seu, né, amor, beijão na boca, fazendo uma magia, ótimo. Agora você não vai ver isso na real, física não vai ver. Tá, Cris, ótimo. Então ninguém rouba minha energia, eu também não dou minha energia pra ninguém, a energia continua dentro de mim, ótimo. Então por que é que as pessoas continuam tendo experiências onde elas vão encontrar com alguém e voltam cansadas? Ou tem aquela pessoa que você entra, você fala assim: essa pessoa é carregada, essa pessoa não sei o quê. E por que que às vezes você conta um troço para uma entidade trevosa, e aí só porque você contou, você vê o seu plano fazer assim, ó. Por que que isso acontece? Agora a gente vai entrar onde, meu anjo? Na minha seara. Vamos sair da física quântica, vamos sair dessa galera das exóticas e vamos entrar na psicologia. Quando Jung começou a perceber que isso era uma constante, ou seja, os pacientes deles falavam, isso real acontecia, ele propriamente já tinha sentido esse tipo de experiência, ele falou: bem, vamos entender isso. E o cara é muito cabeção, então ele foi estudar. E ele começou a trocar as cartas com Planck, com o físico quântico, para entender o que era isso. E eu vou simplesmente contar qual foi a conclusão, tá? Porque eu também não vou contar os bafões internos, porque eu também não sei, entendeu? Não sei, não. Leu essas cartas? Não tenho paciência, tá, amor? Eu li a conclusão e pra mim tá feliz, eu tô ótima e tô vivendo desse jeito. Então vamos lá. Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele chegou na seguinte conclusão. E eu vou falar agora de seres humanos, tá? Nós, seres humanos, a nossa psique, ela é dividida em consciente e inconsciente. Tudo aquilo que está na consciência está ativo, porque a sua psique é como se fosse um círculo. Vamos imaginar aqui um círculo. Aqui no fundo é o inconsciente e aqui no topo é a sua consciência. Ela trabalha com energia. Quando ela quer que você conscientize alguma coisa sobre você, vai existir um quanto de energia psíquica daqui da sua psique que vai subir para a sua consciência e vai trazer um afeto, uma emoção. Normalmente a gente chama isso de ansiedade.
Então, aos ansiosos que estão nos assistindo, bem-vindo, meus anjos. Vocês não são anormais, ETs malucos, nem tem que ficar tomando um monte de Rivotril. Tem que fazer o quê? A pequena terapia, tá? Pequena terapia para você poder entender, mas que raio é esse que está subindo aqui para a sua consciência. Isso é uma coisa, tá? Então, a energia psíquica, ela faz esse movimento. Quando você vai tampar um negócio, por exemplo, quando você recebeu um afeto, como Cristiane, quando é que eu recebo um afeto? Sabe quando você tem certeza que você foi possuído por uma entidade satânica? Pode acontecer isso no trânsito, com seu marido. Com o marido é batata, meu amor. Chega o marido, quando ele aparece em casa, sobe um troço, você tem vontade de esganar ele. Ou o filho também é assim, porque a criança, já falei que tem um pacto com Satanás, criança é uma coisa de louco. Então, quando você é tomado por um troço, aquilo é o seu afeto. E aquilo fala de alguma coisa que você ainda não tem domínio e não conseguiu trabalhar. Então, isso é energia psíquica, tá? Agora vamos trabalhar a energia psíquica e a magia da vampirização, do que o pessoal chama de vampirização. Vamos lá. Está você plena, linda, diva, com seus cabelos maravilhosos, loiros, que Cris Mantovani, que está aqui na nossa live, acabou de fazer para você. Você está plena, divando a vida, certo? Colocando lá, né, o seu biquíni, seu corpo maravilhoso. E aí chega aquela pessoa que você tem um negocinho inside, sabe? Uma coisa que não encaixa. Ah, não, é que a gente não se afiniza. Ah, não, é que qualquer um anão que você der, tá? Aí chega a entidade. Ou alguém que você tá top, amor, mas a pessoa, ela já tá estratosférica. Sabe aquela pessoa que você acha maravilhosa? Isso é tudo da sua cabeça. Pode acontecer também isso no seu trabalho. Você tá lá, feliz, pleno, aparece quem? Só o chefe. Normalmente você sentiu isso quando você era pequeno, quando aparecia o quem? A mãe, ou o pai, ou sei lá quem. E aí o que acontece? Se essa pessoa fala alguma coisa pra você, ou ela toca num ponto seu que você ainda não consegue conscientizar como que você lida com aquilo, deixa eu dar um exemplo. Eu tô falando aqui em vários posts aqui no feed que a gente tem que trabalhar o equilíbrio, que a gente precisa entender que não existe felicidade sem tristeza, não existe uma pessoa altruísta sem ser egoísta ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo. Se eu viro pra vocês aqui e falo, vou fazer uma live segunda-feira, 9 horas da noite. Vamos parar pra pensar. Eu adoro falar isso, adoro conversar aqui com vocês, mas eu tô sendo altruísta. Eu tô fazendo uma coisa que é de graça e tô fazendo uma coisa que eu tenho prazer de fazer passando pra vocês. Mas eu poderia estar onde? Poderia estar em casa fornicando, poderia estar comendo uma pizza, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou aqui num compromisso que eu marquei com vocês. Então, a possibilidade de eu ser, nesse caso, só altruísta é zero, porque eu estou privando a minha vida de alguma coisa. Da mesma forma que se alguém me pede aqui, ai Cris, na próxima live fala de ansiedade, e eu falo, não quero mais fazer live, quero que essa porcaria exploda. Eu tô sendo egoísta com vocês e tô sendo altruísta comigo porque eu estou me respeitando. Então, a gente tem que entender que a coisa caminha junto, tá? Só que a gente, nós, né, quando a gente começa a nos identificar com certas qualidades que nós somos, a gente nunca se identifica com o oposto. A gente se identifica com uma coisa. Então, por exemplo, eu sou extrovertida. Automaticamente já enfiou a extroversão no saco, né? A introversão. Aí eu sou uma pessoa impaciente. A tua paciência foi para as cucuias do inconsciente. Sou uma pessoa ansiosa. Acalma, meu amor. Mandou aqui um beijo para você e foi passar na esquina. Então, quando a gente começa a separar os opostos, a gente é tomado por eles. Então, se eu sou uma pessoa que juro de pé juntos que sou uma pessoa calma ou uma pessoa paciente, e eu encontro com esse demônio que eu falei pra vocês, que é essa pessoa que a gente tem aquela piriba, a pessoa, ela não vai ver só um lado meu, porque ninguém vê nunca só um lado seu, as pessoas conseguem ver os dois. Se ela fala alguma coisa sobre o seu outro lado que você não conscientiza, imediatamente a gente é afetado, fica irritado, né? E aí às vezes a gente não percebe
né? Porque a gente não pode, às vezes, se irritar com o outro, porque lembrem que é errado, a sociedade fala pra gente que você não pode odiar o amiguinho. Então você entuba isso também, ainda mais se você é religioso. Se é religioso, amor, você tá na merda. Porque você não pode soltar um pum fora da risca, que você já vai pro inferno, é obsediado, tem o demônio no corpo, por aí vai. Então, você às vezes nem percebe que você está fazendo isso. E aí começa toda aquela coisa de você jogar pro outro uma incapacidade de lidar com as suas próprias questões. Você projeta nele. Então, deixa eu dar um exemplo dessa projeção. Pensem aqui numa pessoa que vocês não gostem, tá? Mas pensa mesmo. Ah, não gosto de ninguém. Que eu vou te apresentar uma pessoa pra você não gostar dela. Entendeu? Porque não existe. Você pode ser o seu filho, pode ser o seu marido, pode ser sei lá quem, uma pessoa que você tem vontade de dar na cara da pessoa. Pensou? Ótimo. Agora, pensa numa pessoa que acha essa pessoa super legal, que adora essa pessoa, que tá lá, sai com ela, babando o ovo dela, fazendo sei lá o quê. Pensa nessa entidade. Gente, vocês não podem estar vendo a mesma pessoa. Porque a gente vai olhar para essa pessoa e falar assim, olha, querido, eu não queria dizer, mas no caso você está gostando de uma pessoa que é uma pessoa que não é legal, né? E a outra pessoa vai falar, não, lógico que não, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é ótima. Então, meus amores, outro conteúdo aqui pra gente pensar. A gente vê o que tá dentro da gente. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu nunca vou saber, na verdade, o que ela pensa, o que ela acha de mim, o que ela sente, se o que ela tá fazendo tem o fundo que eu acho que ela está fazendo, eu não vou saber, porque eu simplesmente não sou ela, eu vou achar. E todos esses achismos mexem com a nossa autoestima. É lógico, quando eu acho que alguém não gosta de mim, eu já encontro a pessoa e eu pareço um poodle adestrado, um cachorrinho babando o ovo, ou eu fico travado, ou sabe aquela pessoa legal que eu sou com os meus amigos, quando eu saio, bebo um chopp, falo besteira, eu encontro com certas pessoas, parece que eu morri, desapareci, acabou. Então, significa que não é a pessoa que tira isso de mim, não é a pessoa que me faz sentir aquilo. Na verdade, sou eu que não estou em posse de mim mesmo, da minha individuação, porque esses meus opostos dentro de mim estão separados, porque tem coisa que eu não enxergo e que o outro vai enxergar e que ele vai falar. Ou melhor, que o outro vai fazer sem problema nenhum. E esse é pior. Sabe quando você fica se segurando para não fazer um troço? E aí vem o outro, vai e faz, e ninguém fala nada? Não dá um ódio? Dá vontade de você matar a pessoa, fritar ela, sabe? No seu fogão, assim, ó, tá? Por que ela faz isso? Porque pra ela, os opostos, talvez, daquela situação, tá ok. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Quando eu trabalhava numa obra social, você não podia gritar com crianças. E eu acho que se você não gritar com crianças, as crianças não vão te ouvir, porque são 42 crianças numa sala, todas elas com calor, gritando, malucas, num lugar que elas não querem. Eu já contei isso aqui pra vocês, quem já ouviu minhas palestras já sabe. Entrou eu e um amigo meu amigo imenso, quase 2 metros de altura, olhou para as crianças e gritou assim, ei! As criancinhas olharam pra ele e começaram, ei, ei, ei! E aí ele ficou muito bravo, começou, ei! E as crianças, ei! Aí, o que aconteceu? Eu olhei pra ele e falei, cara, deixa que eu peço. Olhei pras crianças, mas dei um grito só. Ei! As criancinhas, tuft. Aí ele, qual é a diferença do seu ei pro meu ei? Eu falei, o botãozinho do foda-se, amor. Eu posso gritar. Eu não tenho que ser fofinha com as crianças, nem legais com ela. Eu posso falar que eu tô aqui pra elas falar, pra eu falar e elas me ouvirem e é assim e acabou. E as crianças me adoravam. Por quê? Porque eu gritava, porque eu era louca? Não, porque eu dava limite. Porque você pode ser as duas coisas. Então, quando você não pode ser as duas coisas, que você tem um trabalho, né, uma separação com o que a gente chama de sombra. O que é sombra? Aquilo que você nega em você, que você não gosta, que você não consegue flertar, não consegue usar isso na sua vida. E muitas das vezes essa sombra é formada pela nossa educação, pela nossa sociedade, pela comparação que a gente vai fazendo com os outros. Quando a gente tem essa sombra dentro da gente, todas as pessoas que podem sugar a nossa energia aparecem. Por quê? Agora, psiquicamente falando,
Esse conteúdo de sombra está no seu inconsciente. Ele tem uma energia. Você está aqui na sua consciência. Quando a pessoa toca na sua ferida, esse conteúdo se aproxima. E aí você fica que nem barata tonta. Sabe a barata quando você solta um Baygon nela, que ela fica... parece que ela tá doidona. Ela tá morrendo, na verdade. Mas você tá meio, né? Ela não sabe pra onde ela vai. Você fica igual. Você perde o seu eu, você perde o seu chão, você perde a sua autoestima, você perde a sua confiança. E como é um troço que vem de dentro de você, você não consegue enxergar. Você não consegue saber como que isso está acontecendo. Então a gente projeta em quem? Na primeiro palhaço que aparece. Ou no ambiente. Então, por exemplo, pessoas que gostam de ser muito certinhas, bonitinhas, e todo mundo conhece. Sabe aquela pessoa que parece que mora aonde, meu anjo? Na nuvem, com os ursinhos carinhosos? Que é melada, que é chata, que fala manso, essa pessoa, ou aquela pessoa puritana, que é muito boa, que não sei, né, que não fala grosso com ninguém, e patatã. Aí um dia você leva ela para um boteco cheio de gente gritando. Aqui que a pessoa começa a fazer, que a pessoa não pode gritar, a pessoa não pode se divertir, a pessoa não pode ter vida, ela só pode ser aquela puritana naquela caixinha. Aí ela começa, ai, pesado esse ambiente, né? E aí se você tá com a pessoa e você gosta desse ambiente, você fica pensando que tipo de pessoa que você é. Porque você tá ótima. Inclusive tá sambando, pingando, suando horrores, feliz da vida. Você fica pensando, mas que raio de gente que eu sou, sabe? E aí o que acontece? Acontece que o ambiente não é uma coisa legal, positiva. Ou aquela pessoa passa a ser, né, a figura de Satanás, que vai acabar com a tua vida. É a mesma coisa com a inveja. Meu amor, uma coisa na nossa cabeça que a gente tem que colocar. Ninguém é responsável pelos nossos atos. Se eu quero fazer alguma coisa e eu tenho certeza que eu vou fazer aquilo e que eu sou capaz de fazer aquilo, independente de que alguém me fale alguma coisa, mas eu sei que para eu fazer aquilo eu vou enfrentar algumas dificuldades, mas pode vir a pessoa mais invejosa do mundo. Entra aqui e sai aqui. Agora, se eu não tenho consciência sobre a minha capacidade, acho que eu não sou capaz, porque eu fico sempre me comparando com o outro, tentando entrar na minha caixinha, tentando esconder aquelas coisas ruins que eu quero castrar, tentando sempre parecer o que eu não sou. Fico com a máscara, fico com a minha persona. Meu amor, você não vai até a esquina comprar uma bala, porque é capaz de alguém no meio da rua falar que você tá desarrumado, que você volta pra casa em depressão. Aí tem que tomar um Rivotril, entendeu? Ser internada, aí começam os problemas. Então, gente, essa é a sacada. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando disso. Quando você bota o pé nessa estrada de se autoconhecer e começa a descobrir que ninguém vai ser responsável por você, ninguém pode parar você, ninguém pode fazer nada com você, a não ser você mesmo, e que você vai projetar isso nas coisas e nas pessoas. Quando você saca isso, você descobre que é mais fácil do que você pensa, porque é simplesmente uma questão de você se tornar responsável por você. E você para de projetar no outro. E se o outro é perturbado, se ele realmente é invejoso, se ele realmente é maluco, você não tá nem aí. Sabe por quê? Porque é o outro. Então deixa o outro ser o outro, com os problemas do outro, para resolver exatamente aqui, ó. Liga o foda-se. Liga o foda-se. Tchau, meu amor. Por quê? Porque você não tá cobrando para ser terapeuta, entendeu? Você não tá abrindo lá centro de caridade e não vai resolver os problemas de ninguém. A gente resolve os nossos problemas. Quando você saca isso, gente, você não se permite mais coisas do tipo, de falar coisas do tipo, ah não, eu não vou sair com fulana porque fulana me faz mal. Você não consegue mais falar isso porque você tá desperto, você tá consciente. Se você falar isso, você vai entrar na saga do Crepúsculo, amor, porque foi um filme que não existe. Então você vai ter que começar a ser verdadeiro com você mesmo. Não sou eu. Quer dizer, não é a pessoa, sou eu. Eu preciso entender o que essa pessoa toca em mim, o que está acontecendo, por que eu não aceito ela, o que ela está me mostrando. Gente, as pessoas que passam pela nossa vida são vários, é como se fossem várias telas de retroprojetor em branco, onde a gente vai printando aquilo que a pessoa puxa de dentro de nós, que nós não conseguimos ver, porque ninguém consegue ver os próprios olhos.
Ninguém consegue ver a si próprio. Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser responsáveis por nós mesmos e entender o que nós estamos vendo. Quando você compreende isso e que você não conhece ninguém a fundo, a não ser quando você retira a sua projeção. Então vamos dar um exemplo. A amiga invejosa. Quando você descobre que o problema é seu, começa a se trabalhar, você pode olhar para ela e falar assim, não sei por que ela falou isso. Ou, eu não tenho a menor ideia do porquê é que ela age assim. E eu não vou continuar não sabendo na minha vida por que ela é desse jeito. Então, sabe o que me resta? Eu ser eu. Então, se eu sou uma pessoa simpática, eu continuarei sendo uma pessoa simpática. Se eu sou uma pessoa que eu gosto dela, eu continuarei gostando dela. Se eu sou uma pessoa que me dou bem com ela, eu continuarei me dando bem com ela. Se eu sou uma pessoa, eu não vou ficar querendo saber o que está acontecendo com o outro, porque já basta que eu já não sei direito o que acontece comigo. Ainda mais com o outro. Então, gente, esse é o caminho do autoconhecimento. Você entra dentro de você e você começa a se tornar responsável por essas questões. Você começa a perceber que quanto mais eu você tem, mais você está estruturado, centrado. Quando as pessoas sensitivas viram para mim e falam assim, ai, porque eu pego a energia do ambiente, eu vou falar, não, amor, você está com o seu eu desestruturado, tá? Porque se você está com o eu estruturado, você não pega energia de nada. Você tem a capacidade de perceber o que está acontecendo, mas você não é suscetível ao que está acontecendo, porque o seu eu te dá estrutura. Então, quem ouve falar que dentro desses processos energéticos você tem que ter disciplina e tem que ter confiança, e é autoconhecimento, gente, não tem pra onde fugir. E é por isso que eu sempre falo, quando você começa a pegar gosto por se autoconhecer, é a mesma coisa que você entrar num lugar, num quarto, acender a luz, descobrir que ele tá bagunçado e apagar de novo. Não tem como. Você nunca mais vai esquecer que o quarto está desarrumado. Então você nunca mais será o mesmo. Então quando você começa esse trabalho, acabou. Acabou botar pro outro, acabou botar na conta do outro. Acabou essa história de você chegar pro outro e falar assim, olha, eu não gosto quando você fala assim comigo porque eu me sinto assim, assim, assado. Primeiro você vai pensar, peraí, eu não sei porque que o outro fala assim e se a intenção dele realmente é me ofender, mas eu sei que eu me ofendo. Então eu vou entrar aqui dentro pra saber por que cargas d'água que eu estou me ofendendo, onde isso rela em mim, onde isso toca nas minhas questões, onde isso puxa a minha sombra, onde isso puxa. E na verdade, gente, a pessoa tá fazendo o maior favor do mundo pra você, porque eu vou ser sincera com vocês. Nós, psicólogos, somos advogados do diabo. Quando a pessoa procura a gente, ela tá crente que a gente vai fazer o quê? Né? Ah, vai ser super legal a terapia, vai, ótimo. A gente vai fazer o quê? Pra pessoa enxergar, porque é assim. Só que lógico que a gente faz com jeitinho, né, gente? A gente não pega, não dá uns tapa na cara, né? Que senão a gente fica desempregado também. Mas o fato é esse. A gente precisa estar centrado dentro dessa questão. Senão, a gente não consegue. Então, eu vou começar a responder as perguntas. O objetivo é o equilíbrio, gente. Equilíbrio é tudo. Quando você equilibra... E como é que funciona esse equilíbrio? Deixa eu explicar pra vocês, porque parece que eu tô falando que você tem que juntar essas duas coisas, mas não é só juntar duas coisas, tem que ter um eu no meio, tá? O que é esse eu? Vou pegar o exemplo do eu, tá? Pra eu poder gritar com uma criança, a criança ouvir, eu ter autoridade moral, eu tenho que ter as duas coisas juntas. Eu tenho que ter carinho, porque eu tenho que acolher aquelas crianças, e eu tenho que ter agressividade. Duas coisas que parecem antagônicas, mas que funcionam iguais. Porque se eu perguntar pra esse lado meu aqui, né? O lado carinhoso, o que você quer quando você é fofinha com as crianças? Que elas me ouçam, que elas silenciem, que elas fiquem quietas, que elas aprendam, porque eu tô aqui pra fazer uma coisa legal pra elas. E você, agressividade? A mesma coisa. Eu grito por essa mesma razão. Elas são uma mesma coisa, uma moeda com dois lados. Só que enquanto eu não descobrir a minha maneira particular de lidar, por exemplo, com a agressividade e com o carinho, ou seja, qual é a minha forma de dar carinho? Tem gente que dá carinho pegando, tem gente que dá carinho
sem tocar, porque não gosta. Tem gente que na agressividade, por exemplo, vou dar um exemplo meu, a minha agressividade é engraçada. Quando eu quero brigar com alguém, eu falo uma coisa engraçada, a pessoa vira pra mim e fala, cara, igual as crianças, eu falo pra criança, moleque, tira o dedo daí que eu vou quebrar o seu dedo. Só que eu falo de um jeito engraçado que a criança ri pra mim e fala, ah, tá bom, tia. Porque é a minha forma de lidar com a agressividade. Mas como é que é a de uma outra pessoa? Será que ela é mais séria? Será que ela, ela tem determinados momentos, determinadas... Como é que funciona isso? Sem o eu, gente, você não une nada. Por isso que eu tô falando, isso é autoridade moral. A palavra autoridade vem de autoria, de você ser o autor daquilo. E moral é a regra de conduta, significa regra de comportamento. Ou seja, eu tenho a autoria do meu comportamento. Meu comportamento é autêntico, único. Dentro dele existem os dois pares de opostos, porque eu posso usar e alterar. Tanto que você grita, depois você tá com aquela cara da passividade e acabou. Pronto. E exatamente. É isso aí, ó. Bem isso, faço há 35 anos, a Cláudia falando com a gente, sendo professora de crianças do CDD, projeto que respeito muito. E assim, é verdade, gente, não tem jeito. Quando você vai lidar com criança, é isso. E o problema que a gente vê hoje em maternidade, em tudo isso, é porque você não pode fazer isso. Ah, não pode deixar a criança sozinha que ela vai ficar abandonada. Mas ninguém tem complexo de abandono desse jeito. Aí a mãe não solta a criança. Fica lá os 3 meses, 6 meses segurando a porcaria da criança. Depois não sabe por que o casamento desgringola. Depois não sabe por que dá tudo errado. Porque, gente, tem que ter o meio termo. E você tem que saber como é que você cuida. Saber qual é a sua maneira de fazer isso. A diferença de sombra e máscara. Muito bom. Gente, uma coisa tá ligada à outra. Por quê? Como é que você vai criando a sua máscara social? Você não cria a sua máscara social a partir de um eu. Isso é uma consciência coletiva. Você cria da seguinte forma. Você nasce e você começa a se identificar com coisas da psique coletiva. Então, sou mulher, sou engraçada, sou, sei lá, impaciente, sou não sei o quê. Só que isso, percebam, continua no genérico. Porque cada pessoa é impaciente de um jeito, cada pessoa é engraçada de outro jeito e por aí vai. Então, a sua primeira forma de você ganhar fazer a sua persona é de uma forma coletiva. E toda vez que você se identifica com um aspecto coletivo na consciência, tem o coletivo na inconsciência. Então, sombra e persona é um par de opostos, sendo que um lado, que é o lado que você rejeita, tá na sombra, e o lado que você, teoricamente, assume, está na persona. E o processo de individuação é o indivíduo que é colocado no meio desses dois opostos e começa a negociar com os dois para poder uni-los e dar a eles uma cara única. Eu vou me relacionar pessoalmente com essa qualidade e vou ser um indivíduo único que pode usar as duas, porque eu sei, eu sei como eu me relaciono e eu consigo manter a estrutura, o equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Por que as mães sentem tanta culpa? Gente, essa é uma pergunta que eu não vou dizer, eu vou responder pra mãe, mas eu vou responder pra todo mundo que sente culpa. Então, se a gente tá com 146 pessoas aqui, 146 pessoas sentem culpas. Por que você sente culpa? Vamos lá. A gente sente culpa porque dentro desse processo que eu falei, da gente se identificando com uma parte, do coletivo e não identificando com o seu oposto, que é o seu complemento, porque as duas coisas não existem separadas, a sociedade, gente, ela precisa evidenciar às vezes um polo mais do que outro. Vou dar um exemplo aqui. Se a sociedade amanhã virar pra gente e falar assim, gente, não precisa gostar de todo mundo, você pode dar uma desgostada. Fudeu. O nego se mata. Então, a gente precisa entender que nós precisamos gostar, mas calma lá. Eu posso ter as minhas peculiaridades, eu posso falar, não, eu não me afinizo com isso, ou não, mas não quer dizer que eu estarei julgando, quer dizer que eu estarei me identificando com o meu eu e com o que eu gosto. Ponto. As mães, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, principalmente mãe, quando você quer educar o seu filho, é difícil a gente não sentir culpa. Por quê? Porque existe uma consciência coletiva que diz que a mãe é responsável pela educação do filho.
E de fato é até a página 2. Por que até a página 2? Porque se eu tenho uma criança hoje em casa e essa criança é carente, e eu vejo que ela é carente e eu começo a suprir a carência dela, dando atenção, dando carinho, o que essa criança vai continuar sendo para o resto da vida dela? Carente e dependente de afeto. E se eu não der carinho para essa criança, o que essa criança vai continuar sendo? Carente e dependente de afeto. Então, as mães são responsáveis pelo cuidado, mas pelo resultado, a gente não pode esquecer que tem um indivíduo ali, que ele vai ser responsável também pelas questões dele, como hoje nós estamos aqui reunidos nessa live e nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas questões. E eu não posso ficar jogando para a mãe, jogando para o pai, mas eu posso também projetar as minhas dificuldades pessoais na mãe, no pai. Então as mães têm muita culpa porque isso é falado. Enquanto você não criar uma consciência pessoal materna, como assim materna? Como é que eu sou mãe? Vou dar um exemplo para você da minha própria mãe. A minha mãe nunca gostou de criança. A Iraci, quem conhece minha mãe, tem pavor de criança. Ela gosta de adultos. Então, ela não brincava com a gente, ela não era aquela mãe que sentava no chão, nada disso. Ela virava pra gente, virava pra mim e falava assim: Cristiane, vai brincar com seu irmão. Porque, no fundo, é pra isso que eu acho que ela deu o meu irmão pra mim, né? Aquela coisa toda, eu e meu irmão. E sem culpa nenhuma. Mas quando a gente começou a crescer, que eu comecei a virar adolescente, ela era a melhor mãe do mundo. Por quê? Vou dar um exemplo. Ela juntava todas as minhas amigas no quarto e ensinava a gente a beijar na boca com um copo de gelo, né? Copo e gelo. Vai lá, meninas! Aí todas as meninas. Tá doendo a língua, mãe. Ela é pra treinar, meu anjo. É pra treinar, pra beijar bastante. E ela era mais amiga das minhas amigas que quase eu. Só que ela sabe aonde ela gosta, o que ela gosta, como é que funciona. Enquanto a gente não sabe, gente, não adianta, a gente vai se culpar porque a gente arrancou um pelo um fio de cabelo da criança. Tome contato com a sua forma única de cuidar. Como é que você cuida, o que você gosta, o que dá pra você fazer, né? Ah, não gosto de cuidar, não gosto de limpar a bunda de criança. Não precisa limpar a bunda de criança, alguém limpa pra você, pronto. Mas na hora em que você estiver no seu eixo de maternidade, onde você gosta, você vai ser a melhor mãe do mundo. E é isso que tem que estar na cabeça das mães. Só que isso é você olhar para a sociedade, pegar o que a gente recebe de cultura, herança, educação e falar, vamos pensar, porque não podemos ter uma mãe só boazinha. A mãe também tem que ter o satanás no corpo para poder, para poder funcionar, porque criança já é uma coisa estranha. Então nós precisamos organizar isso. E aí vem a individuação, gente, que é essa capacidade de você estar flertando com os dois lados de uma maneira única. Então, como saber que não estamos projetando e que um outro é realmente um sem noção? Amor, você nunca vai saber. Essa é a resposta, não tem como você saber. Por que não tem como você saber? Porque você não é o outro. Então você nunca sabe se o que ele está fazendo é porque ele real não tem noção ou é porque ele acha que fazer aquilo tá ok. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem mulheres que gostam de, sei lá, de chegar em casa e ter lá o seu marido, ou de ter uma segurança quando ela, tá em casa. Tem outras mulheres que não estão nem aí para a hora do Brasil. E tá ótimo. E não é nenhuma nem outra. É uma e outra. Eu coloquei um post hoje, gente, que fala das panteras. E é exatamente isso. São 5 tipos de pantera. As 5 são diferentes, mas elas são iguais porque fazem parte da mesma raça. Nós, seres humanos, somos cada um uma espécie dentro da grande família humana. A gente tem que achar a nossa espécie, pra gente poder começar a ser feliz, a ter eu, a poder lidar com equilíbrio. Se não tem eu, gente, não tem equilíbrio, não adianta. E quando eu falo eu, não tô falando de ego, tá? Porque existe muita coisa truncada, né, de quem é espiritualista. Tem umas entidades que falam de psicologia, então que, pelo amor de Deus, você tem que acabar com o teu ego, não ter o teu ego. Amor, se você acabar com o teu ego, você vira uma minhoca. Minhoca não tem ego. Ego te dá noção de eu. Sem o teu ego, você vira o quê? Qualquer coisa. Então, individuação é outra questão. Individuação é você saber sobre si e respeitar as diferenças, porque você sabe que se você é único, o outro também é. Então eu respeito.
A individuação é o equilíbrio entre o eixo, o ego e o self, exatamente. Porque o self é a nossa essência e o ego é o que vai olhar para essa essência e vai falar assim, beleza, vou manifestar isso de um jeito único. É exatamente. Alguém me perguntou aqui a diferença de ego e de eu. Vou explicar. Ego é o centro da consciência. É como se ele fosse um computador, tá? Que vai só, ó, fazendo download do que tá acontecendo. Tá. O que é individualidade? É o produto disso tudo. É você pegar aquilo que tá acontecendo com você, certo? Por exemplo, peguei o exemplo da maternidade. Estou passando pela maternidade. Como eu passo por isso. Como eu vou me identificar com essas minhas polaridades que estão aparecendo. O ego, gente, ele simplesmente é o centro da consciência. Só. Quando as pessoas falam apego ao ego, na verdade, não significa ao ego propriamente dito, né? Isso é um pouco de falta de conceitos de psicologia. Mas apego ao ego é apego a essa falsa persona que a gente tem, a essa consciência pessoal que é coletiva nossa, que faz com que a gente não saiba muito bem o que a gente é, mas com que a gente se agarre em certas qualidades com unhas e dentes, morrendo de medo de ser o lado oposto. Aí você está no que as pessoas chamando de ego. Tem como reverter a situação com os filhos depois de grande, né? A nível de autoridade moral? É óbvio que tem, meu amor. É óbvio. Agora, você só não pode querer mandar numa pessoa de 30 anos, 40 anos, 50 anos, que aí vai acontecer um problema. Mas se eles forem adolescentes, tem sim. Se morarem com você, tem sim, porque moram debaixo da sua casa, é a sua lei, é você quem manda, porque o dia que eles tiverem a casinha deles, a família deles, a independência financeira deles e puderem tomar conta do nariz deles, aí a coisa muda de figura. Agora, quando a gente toma o poder de consciência moral, acabou essa história. E outra coisa que acontece, eu não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, chamam encantador de cães, o César Millan. Ele trabalha muito com autoridade moral. Porque da mesma maneira que você tem que ter autoridade moral para você poder falar com outro ser humano sem perder o seu eu, você tem que fazer isso com cachorro. E tem gente que não consegue fazer isso com cachorro. É o que a gente também não consegue fazer com criança. Porque o cachorro, gente, eu não sei vocês, mas a minha cachorra, cara, ela é fofa demais. E aí você vai olhar para aquele bichinho fofo e vai falar, sai daí! E dá até uma pena no coração. Mas tem que falar. E o César Millan, isso tem no YouTube vários vídeos dele, gente. Quando ele entra nessas casas, dessas pessoas que, não conseguem ter autoridade. O cachorro morde, o cachorro sobe no sofá. Quando ele entra e ele pega o cachorro faz tudo que a pessoa queria que o cachorro fizesse e o cachorro não faz normalmente. Aí ele vira pra pessoa e fala, porque o problema é seu. E aí vem a autoridade moral. Então, esse é o processo que a gente trabalha na individuação. A gente chama de autonomia, que é você poder ter, autoria sobre a sua regra de conduta, sobre como que você lida com a coisa, e autocracia, que é você ter o poder sobre isso. Né? Agora, aquelas pessoas que querem ter o poder também transferido para mandar nas outras, dominar as outras, ser ouvida, meu amor, se você não se ouve, quem é que vai te ouvir? Se eu tenho dúvidas do que eu falo, não tenho não. Então, se você não tem dúvida, você não pode estar se autoafirmando, tá batendo e nem tá pedindo que o outro ouça. Se o outro não ouvir, o problema é dele, ok. Foi isso. Como é que a gente enxerga essa individuação sem ter medo de nos enxergar como somos? Gente, o primeiro exercício que eu vou deixar aqui pra vocês, que é a dica mestra pra você poder fazer isso. E eu vou dar o meu depoimento pessoal, tá? Quando eu comecei a procurar o que era individuação, o que era, enfim, o que era o processo de autoconhecimento, eu comecei a entender que o que foi mais difícil pra mim foi eu pegar todas essas crenças que a gente tem do que é certo e do que é errado e jogar no lixo. E entender que não tem certo e errado. Que não tem um parâmetro, mas tem o seu coração dizendo pra você o que você é. E tem a sua coragem de se respeitar ouvindo o seu coração. Como é que eu ouço meu coração? Vou dar um exemplo pra vocês, porque todo mundo que tá aqui já ouviu o coração alguma vez. Sabe quando você é criança ou adolescente e você tá naquela fase que você ainda não entrou no mundo adulto, esse mundo que exige que você entre na regrinha para você poder ter trabalho e por aí vai? Você
queria coisas, você tinha sonhos, você tinha vontades, você tinha, às vezes você não tá na profissão que você quer hoje porque você esqueceu de se ouvir naquele momento. E aí você olhou pro mundo e falou, não vou dar conta, pelo amor de Deus. E escolheu aquela outra coisa que foi rapidamente ali. Gente, isso acontece com relacionamento, isso acontece com profissão. Então, você precisa destruir isso, porque essa regra da comunidade e que você recebeu na sua educação, na sua escola, na sua cultura, ela tem real que existir. Porque se ela não existir, isso aqui é um pandemônio. Só que em algum momento você tem que perceber que ela não funciona, porque ela exclui os opostos em prol, lógico, da convivência da humanidade. Mas você não pode excluir, porque você é um ser integral. Você tem tudo que um ser humano vai ter, viver dentro de você. Então não tem a menor possibilidade de você não dar a mão para os opostos. Então, o processo de individuação, se eu tivesse que resumir aqui para vocês o que é autoconhecimento, eu ia dizer, é um ser humano sempre mediando conflito entre duas grandes forças que aparentemente são opostas, na qual ele vai ter que aprender a unir do jeito dele. Ele é a cola especial, a cola única para fazer isso aqui. Só isso. O eu é o divino. Quando você acha o seu... Essas pessoas que quando a gente fala, uma pessoa espiritualizada, não quer dizer que é uma pessoa religiosa, nem que ela acredita em espírito, nem que ela acredita em reencarnação, que ela reza, que ela tem uma crença, que ela medita. Quer dizer nada disso, porque eu conheço um monte de anta que meditam. Antas são pessoas, tá, gente? E que continuam antas, sem a menor individuação. Mesmo porque não vão estudar, então às vezes não pegam um conceito de eu, porque o oriental e o ocidental são completamente diferentes. E um dia eu faço uma live para vocês, pra gente poder perceber o que é a psique de um oriental, o que é a psique de um ocidental. É igual de homem e mulher. Psique de homem é diferente da psique de mulher, que são opostas à maneira de se constelar. Então o processo de individuação, o processo básico é o mesmo, é unir, mas a forma que se faz isso é completamente diferente. Então, se eu der uma aula aqui para homens, vocês vão ver, nós mulheres vamos ficar chocadas. E se eu der uma aula para mulheres, os homens vão falar assim, meu Deus, como elas são malucas. Porque é assim. Então, o eu é o divino. Quando você conhece uma pessoa espiritualizada, você conhece uma pessoa que tem autoridade moral. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tô vendo várias pessoas aqui que são espíritas, que estão entrando aqui, e dentro do espiritismo a gente tem um exemplo muito bom, que é Jesus Cristo. Alguém já viu Jesus pedir pro demônio sair? Ô demônio, por favor, se eu podia desocupar esse corpo, né, que é o hospedeiro de Satanás, só dá licença que o menino tá babando aqui na lama, ó. Meu bem, era assim, ó, sai. Acabou. Era o ai que eu falei ali. Ei, pum, sai. O que acontecia? Né? Vocês veem outras coisas, né, que a gente vê, por exemplo, em religião. Coisas que aconteceram. O cara entra num templo, tá? Que todo mundo lá é bonitinho rezando, bota o templo pra baixo, dá um grito falando que lá no lugar de comércio, e nunca ninguém, você nunca vai ouvir isso em religião, questionou. Jesus foi um pouco grosseiro. Jesus exaltou, perdeu a razão porque levantou sua voz. Você nunca viu isso. E o mais louco é que as pessoas falam isso na sociedade. Mas e os religiosos mais fervorosos, mais bitolados, quando eles pegam às vezes essa passagem, eles conseguem ter a capacidade de negar. Não, isso não aconteceu. Ah, não, foi um débil mental escrever essa merda aqui. Não tinha nada pra escrever, escreveu a piada, e alguém virou pra ele e falou, melhor não, isso aqui é um documento sério. E aí ele escreveu essa passagem. Então, estamos falando sim de espiritualidade, divindade. E isso aqui, gente, é a meditação para o ocidental. Isso aqui é a forma que o ocidental chega na espiritualidade. Se eu estivesse dando essa aula para o pessoal da Índia, para o pessoal do Oriente, eu não iria estar falando de eu individual. Eu iria estar falando de desapego do ego, toda uma outra linguagem, porque a psique é constelada de uma forma completamente diferente. Nós somos os ocidentais e temos que respeitar. E ninguém vai deixar de ser ocidental porque viajou para a Índia, meditou 3 vezes, achou lindo o hinduísmo, sei lá o quê. Meu amor, a sua psique é assim. É a mesma coisa que eu ser um tigre e eu for conhecer a vida dos patos. Eu acho lindo, agora eu quero ser um pato. Amor, não. Você é tigre, você vai ter que viver como tigre. Você pode fazer as mesmas coisas que o pato,
ter filho, ter família, né? O pato fornica, o pato nada, o pato brinca. Mas você é tigre, amor, tem que fazer isso do jeito de tigre. Então você é ocidental, você tem uma constelação psíquica, cultural, que é de ocidental. Então, não misture as coisas, porque misturou, continua tosco. Por isso que eu falei que tem um monte de anta que medita. Lindas antas, entendeu? Estão lá, plenas. E ainda ficam numa paz, né? Porque meditar dá um gás, né? Dá uma onda, né? Mas se você quiser, eu te ensino aqui um pranayana, que também você não precisa nem mais fumar seu baseado, fazer mais nada, meu bem. Você faz um pranayana e sai assim, ó. Porque o primeiro dia que eu fiz na vida que eu cheguei em casa, eu tomei uma bronca da minha mãe, porque ela perguntou se eu estava drogada. Eu falei, não, mãe, é pranayana. E pra eu explicar pra ela que era pranayana e não maconha, foi uma coisa meio louca. Não que eu nunca apareci em casa maconhada, mas, né, um dia a garota que é toda elétrica chega em casa com os olhos assim, fez merda, né? Mas não tinha feito, era pranayana. Como discernir ego de intuição? Aí, vamos lá. Intuição, gente, é uma faculdade da consciência, tá? O que é uma faculdade da consciência? Intuição é uma das maneiras que a gente tem, tá? De conscientizar as coisas. A gente confunde muito intuição com insight. Insight é uma coisa, intuição é outra. Então vamos lá, existem 4 maneiras, 4 formas de você ser, né? E é por isso que dá briga entre as pessoas, né? 4 funções da consciência. Então você se tornou um ser consciente. Você pode ser um indivíduo do pensamento. O que são os indivíduos do pensamento? Sabe aqueles indivíduos que parecem frios? Você vira pra ele e fala assim, ai, dá uma flor pra fulana. Aí o fulano do pensamento vira pra você e fala, flor morre, vou gastar dinheiro nisso? Cadê o simbolismo da flor? Cadê? Ah, enfiou no saco. Não tem. Pessoas do sentimento são aquelas pessoas que dão valor às coisas. Oh, né? Ai, aqui a canetinha que a sua avó te deu quando ela morreu há 5.000 anos atrás. Você guarda a canetinha, tá apodrecendo. Sabe aquela mãe que guarda um cordão umbilical de filho, dente de filho, parece que vai fazer a caveira? Provavelmente são as mães do sentimento. Ai, que bonitinho, aquela coisa, né? Pessoas da percepção. Ou são esportistas, porque são ligados aos 5 sentidos, gostam de viver no mundo, né? Ou são aquelas pessoas detalhistas, sabe aquelas pessoas que combinam a meia com a calça, com a blusa, com o chapéu? Essas são as pessoas da percepção. E tem a pessoa da intuição, que é a pessoa lunática, que é a qual eu faço parte, que é aquela pessoa que você está vivendo aqui, mas ela está aqui nos bastidores. Então ela está percebendo o que está acontecendo por trás. Então ela parece intuitiva. Então você vai conversar com essa pessoa, parece que essa pessoa fala, ah, meu Deus, você leu meu pensamento, como é que você sabe disso? E pra ela olha pra você e fala, mas é tão óbvio, né? São aquelas pessoas que estão vendo por trás. Isso é intuição, essa capacidade de você perceber as coisas por trás. Agora, insight é outra coisa. Insight é quando a sua mente, o seu self, vamos dizer assim, né? O seu eu interior, esse que você tem que botar pra fora, te manda um recado, ó, tum. E esse recado, ele esclarece a tua vida. Você fala assim, meu Deus, descobriu o fogo e a roda no mesmo dia. Cara, é isso. E aí você, meu Deus, nossa, como é que isso, né? Você tem aquele insight e vem de dentro de você. Ele vem com uma certeza, meu amor, que se Deus aparecer na sua frente, fala assim, mas eu acho que não. Você manda a Deus e caçar um samurai no meio da rua. Feliz da vida com autoridade moral, porque aquilo te deu certeza. Isso é essa intuição que todo mundo fala, né? Que pra gente não é intuição, pra gente é o insight. É a voz do seu eu interior falando, pelo amor de Deus, entende essa merda? Faz aí faz um troço aí pra gente poder, né, ser botado pra fora. É exatamente isso. Então, gente, vou encerrar a nossa live de hoje. Muito obrigada.